porquê de Alexandre Pato reencontrar o seu primeiro técnico nos profissionais, que foi o Abel Braga. E por falar em lembranças, convidamos o Pato para reviver momentos da carreira. São mais de 12 anos de uma história que o Esporte Espetacular sempre seguiu de perto. Alexandre Pato, o jogador que foi vendido para o Milan quando tinha apenas 17 anos, rodou o mundo e viveu quase tudo o que é possível no futebol. Alguns meses antes de completar 30 anos, ele voltou. Pode ter certeza que eu, dentro de campo, vou me doar ao máximo para que eu consiga, nessa minha volta, ganhar um título. Acho que é o que eu mais quero nessa minha volta para o Brasil. A história de Alexandre Pato sempre foi contada aqui no Esporte Espetacular. E logo na estreia pelo Internacional, gol com 1 minuto de jogo em cima do Palmeiras. Tímido com as palavras. Aí começa a filmar, assim, é muito engraçado. Eu mudei sim com o tempo, mas assim, a fisionomia, o rosto até que não mudou muito. Acho que eu continuo sempre novinho. Já vi ele jogando quando eu estava no Brasil, vi ele jogando alguns jogos pelo Inter. Tem um talento muito grande. Tem tudo para dar certo. Ele é um garoto muito novo, mas com um grande futebol. Jogando com esses companheiros, chegar à seleção brasileira era uma certeza. O goleiro sai e jogou em cima do Pato. Olha como ele bateu direto pro gol! Gol! O roteiro era perfeito. Mas o que parecia sonho virou dura realidade com uma série de lesões. A confiança foi embora e a decisão de voltar ao Brasil era a chance de retomar o alto nível. O Corinthians, campeão do mundo, foi o destino escolhido. Hoje, com mais distanciamento, já que o tempo passou, a ida para o Corinthians foi uma escolha errada? Lembro que eu conversei com o Tite, conversei com a pessoa que cuidava de mim até aquele período. Eles falaram que o Corinthians estava interessado, o professor queria eu muito aqui. A contratação de 40 milhões de reais não rendeu o esperado. E o capítulo final aconteceu em Porto Alegre, nas quartas de final da Copa do Brasil. Corta Alexandre Pato, pé direito na bola! Defendeu Dida! Eu sei que aquele jogo, se eu fizesse o gol, seria o herói, mas eu errei e cometi um erro. Se eu pudesse chutar, eu não chutaria de novo, mas aconteceu. Uma grande revolta dos torcedores, dos colegas e principalmente do técnico Tite. O comandante conta na sua biografia que no vestiário da Arena do Grêmio chamou o atacante de egoísta e precisou ser contido por membros da comissão técnica. Todos nós, enquanto equipe, a gente ganha e perde junto e eu não faço comentários exterior. Tem coisas que elas são de vestiário. Depois daquela noite, Pato nunca mais jogou pelo Corinthians. Foi então que o São Paulo propôs uma troca. Pato por Jadson. Começava ali um caso de amor entre a torcida tricolor e o atacante. 2014, finalmente, foi o ano da retomada. O São Paulo de Pato foi vice-campeão brasileiro. E o Pato escolhe o campo. No período entre 2014 e 2015, o atacante marcou 38 gols em 101 jogos. Mas seu vínculo ainda era do Corinthians. E o empréstimo acabou. Depois de passar pelo Chelsea da Inglaterra e o Villarreal da Espanha, Pato foi vendido para o futebol chinês. No fim do ano passado, mais uma história contada aqui no Esporte Espetacular. Naquela nossa conversa, revelou o desejo de voltar ao Brasil. Meses depois, no fim de março, o desejo foi realizado. 2 jogos do Brasileirão, 2 vitórias e uma eleição de craque do jogo pelos internautas do Globoesporte.com, depois da vitória contra o Goiás. Nós temos um jogo domingo muito importante, que é contra o Flamengo. Torcedores compareçam ao estádio e tenho certeza que nosso caminho ainda é longo e com muitas vitórias. Quanta diferença daquele menino que parecia sempre alheio a tudo. O Pato, que veste a camisa do São Paulo pela segunda vez, é mais falante, mais tranquilo, mais maduro. Eu tenho aproveitado muito mais a vida agora daquela época que eu morei tanto em Milão,
em Londres e na Espanha. Um homem apaixonado. Reencontrei a Rebeca, conheci ela em 2013 e depois a gente reencontrou, estamos bem. Como é ser genro do Silvio Santos? Ele é o que é, todo mundo ama ele, todo mundo sabe do que ele faz, do como ele é, e fico feliz, acho que vamos ter uma vida longa aí pela frente e que eu possa continuar sendo genro dele por muito tempo. Além da vida pessoal, um outro grande motivo fez Pato voltar para casa. Eu vim para o Brasil porque eu tenho o objetivo de voltar à seleção. Tenho 21 jogos, eu acho, 23 pela seleção, tenho 10 gols. Depois de todos os episódios, Corinthians troca para São Paulo, vai para a China e tal, você conversou com o Tite de novo? Eu conversei com ele, mandei mensagem para ele quando ele foi para a seleção. Na perda da mãe, eu também mandei mensagem, ele me mandou um áudio. Foi um áudio que para mim me agradou muito e desejo a ele muita sorte. Nos últimos 12 anos, aqui no Esporte Espetacular, você viu todas as facetas do atacante, mas essa história ainda não acabou. E ele promete, o melhor Alexandre Pato ainda está por vir.